Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse é mais um episódio da nossa websérie Práticas do TST. Nessa websérie a gente vai trazer ferramentas, documentos, algumas atividades do cotidiano dos profissionais da área de segurança do trabalho, fazendo uma abordagem aqui junto com vocês sobre essas atividades, sobre essas ferramentas, sobre esses documentos. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de tema para a gente trazer aqui, pode deixar nos comentários que a gente está analisando todas com muito carinho. A gente já tem uma fila de sugestões aí que foram dadas e vamos abordar ao longo do tempo. Hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é bastante utilizada, mas que muita gente pergunta sobre, tem dúvida, como montar, tem um modelo, qual é a estrutura, o que eu coloco. Hoje a gente vai falar sobre a ficha de presença em treinamento, né? Aquela listagem que a gente passa quando vai dar um treinamento, um curso, uma palestra, o pessoal assina, bota o nome, etc. Então hoje a gente vai falar dessa ferramenta que pode ser muito importante. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora, se liga! Quem atua na área de segurança do trabalho sempre escutou, né, desde lá da época do curso técnico, que a gente precisa criar formas de se resguardar, de se respaldar para ter como comprovar que a gente fez alguma coisa que a gente fala que a gente fez. Ficou enrolado, mas eu vou explicar. A área de segurança do trabalho, acho que em várias outras áreas também, né, mas a de segurança do trabalho, principalmente porque envolve cumprimento de normas, a gente precisa criar uma forma, a gente precisa ter meios de comprovar que a gente deu uma sugestão, que a gente adotou uma medida ou que a gente não conseguiu fazer algo por causa de alguma ordem superior, né? Na hierarquia do trabalho, a gente precisa ter como comprovar, como demonstrar que a gente fez ou que a gente não fez algo e o motivo pelo qual a gente fez ou não fez. E eu vejo muita gente dando de ombros e fazendo pouco caso com essa necessidade. Tudo bem que não é algo obrigatório, né? Não tem legislação exigindo isso. Mas é algo extremamente recomendável e sugerido, justamente porque dentro da área de segurança do trabalho a gente tem algumas situações que podem se desenrolar para ações trabalhistas, processos judiciais, e a gente tendo como se respaldar de uma atividade que a gente fez ou que a gente não tenha feito, pode ser muito útil para a gente no futuro. Só para dar um exemplo rápido, uma questão de e-mail, né? Quando a gente envia ou recebe um e-mail, eu tenho como hábito, se eu estiver usando um e-mail corporativo, que, né, provavelmente fica num servidor de alguma empresa, normalmente o que eu faço? Quando eu vou enviar um e-mail, eu coloco um e-mail meu pessoal como cópia oculta. E aí eu vou receber aquele e-mail que eu estou enviando. E quando eu recebo um e-mail, eu encaminho para o meu e-mail pessoal também. Dessa forma, eu sempre vou ter no e-mail meu pessoal, tem uma pastinha lá, onde eu guardo os e-mails que eu envio e que eu recebo de contas corporativas. Isso pode ser muito útil para que eu possa me respaldar caso haja alguma necessidade. Bom, é claro que a gente não está aqui para ficar falando de e-mail que envia, que recebe. Esse foi só um parêntese dentro desse contexto da gente se respaldar, se resguardar de coisas que a gente faz. O assunto aqui hoje é sobre o respaldo que a gente precisa ter em algumas ações que a gente realiza, como cursos, palestras, treinamentos, tudo que envolve a presença de pessoas, a gente precisa se respaldar com relação a quantas pessoas foram, quem foi, o que foi abordado, né? Justamente por isso que existe o que a gente chama de lista de presença em treinamento. E aí, seja você técnico de segurança seletista, contratado de carteira assinada, seja você um consultor da área de segurança do trabalho, é fundamentalmente importante que você tenha uma ferramenta, no caso a lista de presença, para comprovar algo que você fez, como que você fez, quando você fez, quem compareceu, e essas são informações que a lista de presença vai conseguir reunir para te deixar resguardado de alguma situação futura. Eu vou relatar para vocês aqui duas situações que eu tive conhecimento, certo? Sobre essa questão de ter ou não ter como se respaldar
com relação a alguma ação realizada. Primeira situação, uma empresa ministrou um DDS sobre uma determinada atividade e naquele mesmo dia, naquela atividade que teve o DDS, um trabalhador se acidentou. Ele tinha acabado de receber informações naquele diálogo, quase que não sai, naquele diálogo diário de segurança. Ele acabou de receber informações referentes àquela atividade e se acidentou. Ficou um curto período afastado, acho que 6 ou 7 dias. Quando retornou, a empresa mandou ele embora. O que ele fez? Obviamente, entrou com uma ação trabalhista na justiça e a empresa não teve como comprovar que ele recebeu as informações do DDS. Ele alegou isso, ele alegou que se acidentou porque não recebeu orientações suficientes para que pudesse evitar um acidente de trabalho, sendo que a empresa tinha acabado de fazer um DDS. Só que, talvez e provavelmente orientado pelo advogado, ele acabou alegando que não tinha recebido informações e a empresa não tinha passado uma lista de presença, então não tinha como comprovar que ele estava presente no momento do DDS, no momento do diálogo diário de segurança. Uma outra situação, um amigo bem próximo me relatou o seguinte: ministrou treinamentos de NR35 numa determinada empresa para alguns trabalhadores e, passado um tempo desse treinamento, um dos colaboradores se acidentou e veio a óbito. Obviamente que isso causou transtornos judiciais, houve um desenrolo na justiça e ele, inclusive, foi chamado para esclarecer questões relacionadas àquele treinamento. Afinal de contas, o trabalhador veio a óbito executando uma atividade que ele havia ministrado um treinamento para aquilo. Por competência dele, ele tinha armazenado, ele tinha se respaldado com tudo que era necessário para comprovar a não culpabilidade dele com relação àquele acidente. Inclusive, lista de presença, cronograma do treinamento, tudo que a justiça solicitou a ele, ele tinha. Mas uma das peças-chave foi a lista de presença, para ele comprovar que aquele trabalhador que se acidentou e veio a óbito, de fato havia recebido orientações e estava certificado legalmente para realizar atividade em altura. Então eu aproveito para ratificar aqui a sugestão, a orientação, a informação que a gente recebe desde lá do curso técnico. Tente criar formas de se respaldar ao realizar alguma atividade, principalmente com relação a cursos, palestras, treinamentos, DDS. A gente precisa ter meios de comprovar que a gente realizou aquela atividade e de que outras pessoas estavam presentes recebendo informações referentes a uma determinada atividade. Uma das maneiras que a gente vai ter para criar esse respaldo, para criar esse resguardo, é justamente o tema desse vídeo, que é a lista de presença em treinamento. E algumas pessoas normalmente têm dúvidas sobre como fazer uma lista, mas posso pesquisar, posso fazer uma lista, posso pegar qualquer outra lista e usar nas minhas atividades. Tem algumas dúvidas que giram em torno desse assunto e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma das perguntas que eu mais vejo o pessoal fazer com relação à lista de presença é: quais informações precisam constar na lista de presença? E aí, sem querer ficar em cima do muro, mas a resposta para essa pergunta é: depende. Depende da empresa, depende do tipo de treinamento, depende do que você quer comprovar com aquela lista de presença, tá? Vou dar alguns exemplos e você vai entender o que eu quero falar com depende. Vamos lá. Diálogo diário de segurança, um DDS. Normalmente, quando a gente faz um DDS, a gente passa uma lista de presença. É uma lista que pode ser simples, com informações básicas. O que eu chamo de informações básicas? A data que está acontecendo aquele DDS, o tema do diálogo diário de segurança para ficar registrado sobre o que você está abordando com os trabalhadores, o nome do pessoal e a assinatura deles. Beleza, são informações bem básicas sobre o DDS. Agora, uma outra situação, quando a gente precisa ter mais informações, quando é um treinamento normativo, por exemplo, treinamento de NR12, você vai passar uma lista de presença de treinamento de NR12, que é um treinamento exigido pela norma. Aí o que eu sugiro, tá? Além das informações básicas, além de data, tema, nome e assinatura, eu sugiro que você coloque também um resumo rapidamente ali do cronograma que vai ser abordado, talvez o item que exija aquele treinamento e, se a empresa usar o CPF do trabalhador no certificado,
fica a sugestão também de inserir o CPF para que o próprio trabalhador preencha esse campo. Então, algumas informações a mais aí quando for um treinamento que exija essas outras informações. Então, resumindo, os dados que vão entrar na lista de presença, eles podem variar de acordo com o que está sendo abordado, com o evento que está sendo realizado, certo? Mas, desde o mais básico até o mais complexo, até o que exige mais informações, a gente precisa ter o hábito de utilizar a lista de presença justamente para a gente comprovar que a gente realizou aquela atividade e quem esteve presente naquela atividade. Inclusive, só para a gente encerrar, esse tema, esse vídeo que a gente está fazendo aqui sobre lista de presença, também existe sobre ele um texto lá no blog sstonline.com.br. Lá em cima já tem uma lupinha para você pesquisar por tema. Bota lá alguma coisa referente à lista de presença ou algo nesse sentido e você vai cair no texto referente a esse vídeo. E aí lá a gente tem um link disponibilizando um modelo de lista de presença em Excel, né? Ou seja, editável, para que você possa retirar ou inserir informações que sejam pertinentes e adequadas para o seu dia a dia. Vai lá no blog www.ssstonline.com.br, vai no texto sobre lista de presença e lá no final do texto tem a possibilidade, tem a opção de você clicar no link e fazer o download de um modelo de lista de presença para utilizar aí. Já está em Excel, está editável, é só baixar e utilizar, beleza? Enquanto isso, eu vou analisando as sugestões de vocês para que amanhã ou depois a gente possa abordar aqui na nossa série Práticas do TST temas que vocês estão sugerindo. Já falei, quer sugerir? Bota nos comentários. Se tiver alguma dúvida referente à lista de presença, também bota nos comentários que a gente se vira nos 30 daqui para tentar responder. Enquanto isso, eu vou pesquisando o que vocês já sugeriram para elaborar o próximo episódio da nossa websérie Práticas do TST. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!